O pastor Ricardo Gondim observou muito bem que grande parte da igreja brasileira entende que a nossa situação social está como está por conta da imoralidade. Isso quando a igreja entende que há algo de errado com a situação social, né? Mas quando a gente olha para o texto bíblico, principalmente o livro de Amós, a gente vê que é justamente o contrário. A falta de justiça social é que leva à imoralidade. E Tiago, o apóstolo e o Arraiz observam muito bem que é só quando estamos ocupados cuidando do necessitado é que não nos corrompemos com o mundo. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria, mas a igreja brasileira mudou para o reino de Deus consiste em moralidade e prosperidade. E a pergunta que fica é, a quem interessa essa inversão? O pastor Kenner Terra observou muito bem que as coisas que acontecem no plano espiritual devem se manifestar no plano físico, como por exemplo em Atos 2, primeiro houve línguas repartidas, como que de fogo, e em seguida as pessoas começaram a falar em outras línguas. E nós devemos orar para que o reino de Deus venha, e como corpo de Cristo, manifestar esse reino, dando continuidade àquilo que Cristo começou. Isso faz parte da vontade de Deus que é feita no céu e que deve ser feita na terra. E em que consiste o reino de Deus? Justiça, paz e alegria, e não imoralidade e prosperidade como muitos querem nos levar a crer. Kelly, do jeito que você fala, me parece que você é contra a moralidade. Mas, na verdade, gente, é que muito do que nos é apresentado como moralidade são questões culturais e preconceitos. E colocar questões culturais como parte do Evangelho é justamente contra o que Paulo luta na sua carta aos Gálatas. Querer forçar a moralidade cristã, ou o que se entende por moralidade cristã, o que se entende por Evangelho, ou até mesmo o próprio Evangelho, na esfera política é, primeiro, esquecer de olhar a história e ver o rastro de sangue e morte quando isso ocorreu, e também perder de vista que o Evangelho é uma questão de decisão. Seguir a Cristo é uma questão de decisão. E qualquer mudança real e efetiva que possa ocorrer no ser humano só acontece pelo Espírito, pela ação do Espírito, e essa ação em colaboração com o próprio ser humano, de acordo com o desejo desse ser humano, e não por imposição. Você pode se perguntar, mas Kelly, não seria contraditório lutar na esfera política pela justiça que faz parte do Evangelho e não lutar pela moral que faz parte do Evangelho também? Mas a questão é que lutar pela justiça beneficia todos os envolvidos, inclusive quem não quer seguir a Cristo. E Deus é generoso, porque Ele não faz, por exemplo, o sol nascer só sobre os justos. Agora, impor a parte moral é querer fazer a parte do Espírito Santo, isso novamente sem citar as questões culturais e preconceitos que são colocados como morais. Além de que liberdades e direitos seriam tolhidos com isso, como já aconteceu. Digo e repito, o Evangelho é questão de escolha. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é claro que eu preciso repetir, na história, a imposição da moralidade cristã deixou um rastro de sangue e morte. Não é isso que Deus quer, não precisaria nem dizer isso, né? E o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria.